queridos irmãos, a mensagem de hoje, ela tem relação com a notícia esta que eu, pelo menos, li no dia 24, ontem, sobre o resultado do referendo que ocorreu na Inglaterra, ou melhor, no Reino Unido, relativo à sua participação na União Europeia. E a notícia diz que, como resultado, foi que o Reino Unido decidiu-se por separar da União Europeia. Também pessoas em outros países, França, Holanda, já levantaram a voz em favor de fazerem os seus próprios referendos e também buscarem a separação da União Europeia. Até porque os europeus entenderam que a União Europeia foi uma armadilha, por assim dizer, que os prendeu de tal forma que as suas economias ficaram amarradas umas às outras. As liberdades que cada país tinha para sair das crises econômicas ficaram restringidas. Isso fez com que o povo, de uma forma geral, padecesse. E o nível de vida diminuiu. Os países, boa parte deles, entraram em crise. O povo não está satisfeito com isso. Afinal de contas, não foi planejado que assim o fosse. E, na verdade, não é o plano de Deus mesmo que os países estejam unidos desta forma. Por quê? Quando ocorreu aquela situação da Torre de Babel, lá no passado, e os homens todos se uniram, os homens todos tinham o mesmo idioma, os homens todos participavam de um mesmo governo, um Estado único, os homens estavam unidos em fazer algo em oposição direta à vontade do Senhor, que era construir aquela torre que ia até os céus. Foi quando então Deus confundiu a língua daqueles povos, de tal maneira que as famílias se dispersaram, mostrando que o propósito de Deus é que, usando o termo popular, cada um ficasse no seu quadrado, separado. Mas, contrariando o propósito de Deus, foi instituída a União Europeia após a Segunda Guerra Mundial. E ocorre que a Inglaterra, embora nunca tenha sido participante da zona do euro, estava, desde a década de 70, integrando o bloco. Eu falo Inglaterra porque ela é o país mais forte do Reino Unido, é o país de maior expressão. E é uma das maiores economias da Europa, ao lado de Alemanha e França. Então, meus queridos irmãos, em paralelo com isso, nós temos as informações que provêm tanto de Brasil, aqui da nossa área já da América do Sul, falando que o Mercosul é algo discutível. Ou seja, parece que anda-se num processo inverso àquilo que nós vínhamos vendo de um tempo até aqui, certo? Processo de desagregação daqueles blocos de países que vinham se unindo. Por um lado, do ponto de vista da instrução de Deus e da lei de Deus, isso é positivo. Porque, certamente, se os países se desagregarem, o padrão, a qualidade de vida em cada país individual há de melhorar. Todos os países cujos povos se voltarem para o trabalho, para buscar o progresso, claro que a situação de vida há de melhorar, porque está em harmonia com a vontade do Senhor. E aí, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Toda vez que a nação fizer algo que estiver em harmonia com a palavra, ela vai ser abençoada por isso. Mas isso nos põe diante de um outro ponto aqui, né, que é justamente sobre ele que eu gostaria de discorrer agora, nós gostaríamos de estudar. Aqueles que nos acompanham há algum tempo, certamente já viram o estudo de Apocalipse, capítulo 17, em especial versículo 12. Convido os irmãos para abrirem lá. Apocalipse 17,
versículo número 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Nós temos estudado que a besta do Apocalipse há de vir e os 10 chifres entregarão o poder para ela. Vou escrever aqui 10 chifres. Então, eles entregam o seu poder para a besta. Agora, no versículo 11, a Bíblia diz: a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e caminha para a perdição. Nós já estudamos sobre este 8º, e aqui eu só vou dizer o resultado do estudo. Você que está nos assistindo pela primeira vez, te convido para assistir outros vídeos sobre o tema Apocalipse 17, que estão disponíveis no canal TV Advertência Final do YouTube. Agora, vindo aqui, então, a besta que é o 8º Papa, ela será o João Paulo II. E aí nós vamos chegar onde queremos. Parece que essa informação toda que nós aprendemos aqui, ela começa a ficar em xeque, ser posta em xeque. Primeiramente, por quê? No tocante à besta, nós tínhamos estudado sobre os 7 papas anteriores, não era assim? Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, e aí Bento XVI. Quantos foram? Olha aqui meus dedos. 7. Ok. Então, o mundo olhava e dizia assim, bom, olha, realmente a profecia parece que se encaixa. Mas vamos ver então, o próximo, se não for João Paulo II, a profecia, caiu, certo? E aí apareceu Francisco e muitos deixaram de crer na profecia. O que eles não entenderam, ou pelo menos não tiveram o interesse de estudar mais a fundo, para ver que, a exemplo do que ocorreu nas profecias do livro de Daniel, Deus não satisfaz a curiosidade do homem dando a sequência exata, ou de reis, ou de papas que vão passar. Ele sinala alguns que terão importância na história, para entendermos nós, os verdadeiros crentes, que o tempo está próximo. Agora, quantos papas haverão entre o 7º, Bento XVI, e a vinda de João Paulo II? Deus não falou. Mas ele deu uma evidência para sabermos quando estaria próximo. Porque ele disse, os 10 chifres que viste, eles serão 10 reis, certo? Que receberão o reino. E aí, nós estudamos sobre os reis da nova ordem mundial. Está aqui. E aí, nós estudamos sobre o mapa da nova ordem mundial. E eu pedi ao Cândido para colocar para os irmãos que estão nos assistindo no vídeo. E para os que estão aqui, eu vou mostrar a partir do arquivo deste computador. Vamos ver o mapa da nova ordem mundial, ok? Então, Cândido, pediria para colocar, por gentileza, para os irmãos lá. E aqui eu vou pôr para os irmãos também. Está aqui. Eu ia pedir para vocês notarem algumas coisas deste mapa.
Olhem lá. Primeiro, é um mapa que abrange o mundo inteiro. Está aqui. Isso. É um mapa que abrange o mundo inteiro. O mundo é dividido em 10 regiões. Vocês podem ver que há números aí. Correto? Dividindo as 10 regiões. Todos conseguem ver? Ok, tá bom. Agora, nós vemos que está com o número 6, e nessa cor um pouco verde ali, o Brasil. A América do Sul unida com a América Central, basicamente toda a América Latina está ali unida neste bloco que já existe e chama-se Comunidade dos Estados Latino-Americanos. Os brasileiros não gostaram nada dessa ideia porque começaram a ver dinheiro saindo daqui para custear obras em Cuba, na Nicarágua, entregar o gasoduto na Bolívia, correto? E eles viram que isso estava afundando a economia do país e, em parte, isso foi que levou Dilma Rousseff a cometer o crime de responsabilidade. Ou seja, gastou mais do que o país arrecada. Então está afundando o país. E com razão, com justiça, ela foi impedida por um tempo. Vamos ver qual vai ser o desfecho da história. Né? Mas realmente, por uma questão de erro de gestão, ela acabou sendo impedida de continuar no poder. Você veja que aqui eu nem estou entrando em questões políticas. Isso é uma questão meramente administrativa. Em qualquer empresa, né, o administrador que fizer a empresa gastar mais do que arrecada, ele tem que ser tirado para que outro vá sanear as contas da empresa. E aí estamos com Michel Temer, e Michel Temer já coloca uma nota, né? Ah, temos que repensar algumas coisas do Mercosul. Evidente, né? Se está sendo uma fonte de despesa e não de receita, no momento em que o país está em crise, é óbvio que você tem que pensar nisso. Bom, e a União Europeia aparece aqui no número 2. Deem uma olhadinha lá, número 2. Ok? Olha aqui. Número 2. Né? Lá no meio do mapa, nós vamos chegar aí para vocês verem, né? Todos conseguiram enxergar, né? Ok? Então, o que acontece? Notem que no número 2 aparece uma ilha lá. Ó. E esta ilha é justamente o Reino Unido. E no momento em que a Inglaterra decide por sair deste bloco, que a União Europeia já era um bloco equivalente a este reino número 2, com certeza isso dá argumento para pessoas levantarem a voz e falarem, tá vendo? A profecia deles não tinha fundamento nenhum. Primeiro caiu a questão da besta, agora cai essa história do mapa da nova ordem mundial, viu? Esquece isso aí. Eu já sei que vão falar isso, por isso que a gente trouxe o tema aqui. Mas não é para defender a minha opinião. Olha, eu vou falar uma coisa para você, não me leve a mal. Não estou com nenhum pingo de preocupação com respeito ao que você vai falar da minha pessoa ou da minha opinião, porque isso não vai mudar nada. Não vai mudar o que eu penso, o que eu creio. Isso aqui é verdade, a gente vai ver como. Agora, vai mudar para você, porque quem rejeita a verdade bíblica, rejeita a Deus, não rejeita o pregador. Não é verdade? Esse é o ponto principal. E falando disso, eu quero levar os irmãos junto comigo para o passado, numa época em que também as profecias pareciam que não iam se cumprir, e vamos ver o que o verdadeiro servo do Senhor fez e o que aconteceu. Nós vamos para Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Jeremias foi um servo do Senhor que sofreu muito, porque na sua época o povo não tinha nenhum interesse de escutar a verdade de Deus. Não que eles não fossem religiosos, pelo contrário. Os inimigos de Jeremias eram exatamente os pregadores da época, os pastores da época, os sacerdotes. E aí, no capítulo 32 de Jeremias, versículo 1, diz que Deus falou a ele, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá.
Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: porque profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará, até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Então, o contexto era, Jerusalém já estava cercada pelo exército de Babilônia. Zedequias, dentro de Jerusalém, aconselhando a entrega, ou seja, a se renderem ao rei da Babilônia e ao seu exército. Mas o grupo comandante da cidade era favorável à resistência militar, e ali estavam eles. E aí, neste contexto, olha o que Deus fala para Jeremias. Versículo 6. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo, compra para ti a herdade que está em Ananote, pois tenho direito de resgate para comprá-la. Ô irmãos, que proposta de negócio mais infeliz era essa, né? Imagina, a terra toda tomada pelos inimigos. Então, o povo da terra perde o direito, certo? Virou tudo espólio de guerra. Aí, o primo chega para vender o terreno que ele mesmo sabe não vale nada, né? Afinal de contas, quem quer comprar um terreno que está dominado pelo exército estrangeiro? Só que, olha só o que Deus fala para Jeremias. Isso é uma coisa impressionante. Versículo 24, Jeremias falando. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela pestilência. O que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade já esteja dada na mão dos caldeus. Interessante isso, né? Quer dizer, à vista de Jeremias seria o pior negócio do mundo. A cidade já estava apertada pela fome. O pouco dinheiro que ele tinha parecia que deveria ser usado para comprar um pouquinho de pão, né? Ou qualquer coisinha básica que ele precisasse, que ainda existisse na cidade, para que ele tivesse um pouquinho de conforto, um pouquinho ainda de alívio naquela situação de penúria, aquela situação terrível. Irmãos, um cerco era uma coisa horrorosa. Por quê? Funcionava assim naquela época. As cidades eram muradas, algumas com muros mais fortes, mais bem defendidos, e outras com muros mais fracos. Aquelas que tinham muros mais fracos, quando o exército inimigo aproximava-se, elas eram rapidamente tomadas. Por quê? O exército inimigo ele vinha com algumas máquinas, entre elas o chamado ariete, né? Que era aquele troncão de árvore assim, com uma cabeça de metal, e aí os soldados vinham correndo e davam na porta, né? Batiam, e tinham também outras formas, eles iam cavando no muro. Então, se o muro fosse de terra, eles iam cavando até conseguir abrir uma brecha e por ali entravam na cidade. Porém, existiam cidades cujas muralhas não eram assim tão fraquinhas. O povo da cidade era sábio e eles faziam muralhas muito fortes. Primeiro que as posicionavam num lugar que era de fácil defesa. Geralmente num lugar muito íngreme, assim, onde a pessoa para se aproximar da muralha já tinha que subir um morro. E ainda quando chegava ali, a muralha ela tinha um bom fundamento para baixo, feita de pedras muito grandes, que não iam se abalar por qualquer batida de ariete, né?
Então o que eles tinham que fazer era muitas vezes cavar fundo até encontrar a parte de baixo da muralha. E era terrível, porque daí quando eles encontravam e começavam a cavar embaixo da fundação, pense, a muralha era de pedras encaixadas, não existia tanto o cimento como é hoje, então as pedras caíam em cima de quem estava cavando. Então muita gente morria enquanto eles tentavam conquistar a cidade. Então não era uma tarefa assim tão simples. Razão pela qual muitas vezes os exércitos inimigos optavam pelo cerco. O cerco era simplesmente acampar-se ao redor da cidade, de toda a cidade, não dar nenhum lugar de saída e esperar até que o mantimento que existisse na cidade se acabasse. Então ia acabando a comida, se a cidade não tivesse um abastecimento de água, acabava a água, e aí o povo ia se enfraquecendo, enfraquecendo, até que chegava uma hora que eles estavam tão fracos, não iam ter condições de resistir, aí eles vinham com arite e davam na porta da cidade, no portão da cidade, conseguiam abrir, ou então eles vinham com um equipamento que hoje não é conhecido, mas antes se usava muito, vocês devem ter visto em algum filme, né? Ele era assim, ó. Assim. Já viram isso aqui? Tipo uma escada enorme, né? Que na verdade eles vinham assim, jogavam ela e ela batia e encostava lá no topo da muralha quase, ou aonde desce a altura dela, e aí os soldados vinham subindo por aqui para tentar combater com os vigias que estavam em cima do muro. Mas Jerusalém tinha muralhas muito fortes, estava numa posição estratégica no alto do morro, o Monte Sião, e não era assim simples de ser tomada, portanto eles optaram pelo cerco, e o povo já estava padecendo lá dentro. Qual a perspectiva que eles tinham de novamente terem os seus terrenos de volta? Nenhuma. Só que Deus tinha dito que um dia os terrenos voltariam a ser do povo de Israel. Versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus. Verso 29. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas, olha o que Deus também diz, versículo 36. Não, 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Versículo 42. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homem nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém. E ao final do verso, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Então, irmãos, o que Zedequias fez naquela hora difícil? Zedequias teve fé. Ou Zedequias não. Jeremias. Jeremias teve fé. No capítulo 32, no versículo 8, a Bíblia diz que Ananel, o seu primo, filho do seu tio, segundo a palavra do Senhor, veio até o pátio da guarda e disse a ele, compra agora a minha herdade que está em Ananote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Ananote. Pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata.
subscrevi o auto e selei-o, ou seja, é o cartório da época, né? Ele foi confirmado por testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Então, o equivalente ao registro do cartório. Tomei o auto da compra, tanto o que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Só que, como nós já lemos anteriormente, isso foi uma prova de fé terrível para Jeremias, né? Que exigiu ele tirar do bolso sem ter a mínima perspectiva e numa época em que quase ninguém já tinha nada. Tanto que daí ele fala com Deus, né? Mas Senhor, puxa, o Senhor me mandou fazer isso, mas tá aí, os caldeus são os donos da terra hoje. Olha como é que nós estamos. E aí é que Deus reforça a sua palavra para Jeremias. Irmãos, o que está em causa é que hoje nós podemos ser Jeremias. Deus nos falou que o mundo vai ser dividido em 10 reinos. Que estes 10 reinos serão governados por 10 reis. Então haverão sim blocos de países. E eles estarão perfeitamente unidos. E estes blocos de países vão entregar o poder para o demônio, que vai assumir um corpo aí, vai aparecer como se fosse João Paulo II. Hoje, para o mundo, isso é algo de alguém que está delirando. Delirando. Irmãos, eu me lembro, na década de 90, já para iniciar a época do ano 2000, eu estava conversando com uma pessoa que era partidária do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva. E eu me lembro de ter dito para ele assim, confiando na palavra profética, eu falei, olha, o Lula, ele vai algum dia ganhar, só que depois que ele ganhar e tiver o poder na mão, ele vai mostrar a sua verdadeira cara. E vocês vão se arrepender daquilo que vai acontecer lá. Aí ele pegou e olhou para mim e falou assim, você está delirando. Você está delirando. Pergunta aos amados, eu estava delirando? Hã? Ah, mas quase 20 anos se passaram. De 90 e tantos para 2016, são bem dizer 20 anos, irmãos. Em 20 anos muita coisa acontece. A palavra de Deus não muda. Os mesmos que estavam lá coroando ele de lauréis, alguns deles estavam na rua lá, inflando o bonequinho com ele com cara de presidiário. Não é verdade? Sabe, irmãos, as coisas mudam. Não vou aqui falar nem a favor nem contra ele hoje, né? Sei que tá. Deixa ele colher o que ele plantou. Cada um colhe o que plantou, certo? Se ele plantou o bem, que colha o bem. Se ele plantou o mal, que colha o mal. Mas que se salve, né? Que se arrependa. Nós queremos é que todos se salvem, se arrependam dos seus pecados. Agora, meus queridos irmãos, vindo para cá, nós vamos acabar ficando em tela de juízo. Nós, entre aspas, não nós, a palavra do Senhor transmitida por nosso intermédio. E aí as pessoas vão vir dizendo, tá vendo? Falso profeta, olha aí. Isso aí não vai acontecer, etc. Mas sabe, irmãos, a Bíblia nos mostra que antes da profecia se cumprir, tudo dá a entender que ela não vai se cumprir. Repito. Antes da profecia se cumprir, tudo dá a entender que ela não vai se cumprir. E aí,
ocorre aquilo que Jesus falou que aconteceria no tempo do fim. Mateus capítulo 25. E o reino do Senhor será como um homem, né, que tinha um casamento. Ele tinha as convidadas do casamento, 10 virgens, não foi assim? E as 10 virgens se prepararam. E as 10 virgens, como o casamento era oriental, diferente do nosso, ficaram esperando o noivo chegar para ir até a casa da noiva. Aqui é o contrário, espera-se a noiva. Lá esperava-se o noivo. Só que aconteceu algo que as virgens não estavam esperando. Mateus capítulo 25, versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tardando o esposo. Quando nós pregávamos Apocalipse 17, mesmo na TV aberta, na época de 2008, já falávamos, olha, haverá um tempo de tardança, mas parece que o povo essa parte não quer escutar, né? Tem um comichão no ouvido. Aí quando o Bento XVI saiu e o outro não apareceu logo, já começaram, falso profeta. A gente teve que levantar e falar, mas olha aqui, ó, desde 2008 estamos falando para vocês, vai ter um tempo de tardança. O povo não quer escutar. Mas não é eu. Foi Jesus quem falou há 2000 anos atrás que as coisas iam tardar. Tardando o esposo, o que aconteceu com as virgens? Ó, dormiram. Cada um voltou para suas atividades como se, aquele bando de maluco, perdi tantos anos da minha vida com aquele povo lá. Deixa eu recuperar o tempo perdido. Vou trabalhar, vou estudar, vou ganhar dinheiro, vou fazer tal coisa, viajar, tudo que eu não fiz, vou aproveitar agora. Será que é sábio fazer isso, irmãos? Existiam dentre as virgens algumas que ainda tinham preparado um pouco mais de óleo do que as outras, certo? Quer dizer, algumas ainda tinham comunhão com Deus, mas outras não estavam nada preocupadas. Bom, acontece que, sem elas esperarem, de surpresa, de sopetão, versículo 6, à meia-noite, ouviu-se um clamor. E aí veio o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mulher na Bíblia representa o quê? Igreja. Virgem é uma mulher, uma igreja fiel ao Senhor. Então aqui a Bíblia não está falando de igrejas cheias de erros doutrinários, nada disso. Está falando de igrejas onde a doutrina é pura, que abandonaram os erros. Igreja guardadora do sábado, igreja que não adora a Trindade. Daí, as pessoas estavam ali tranquilas. Não, nós somos de Deus. Bom, somos, mas daí deixaram a profecia de lado. Ah, não, esse pessoal é falso profeta, fica falando profecia, tá vendo? Ó, vão ter uma decepção depois da outra. Essas foram as virgens que dormiram. Mas na parábola é dito que alguém falou, eis aí o noivo, aí vem o noivo. Quem vocês acham que pôde dar esse recado? Vamos lá para a história, né? Quem que pôde dar o recado na época das virgens? Quem que vocês acham? Opa, quem estava acordado, aí viu, certo? Aí viu. Tem uma história, né? Conta que na África, um leão andava comendo pessoas. E na África as casas não são assim, com essa alvenaria que nós vemos, com janelas com ferro como essas, porque certamente por essas o leão não entraria. Mas vez por outra o leão comia um e outro. E aí os aldeões resolveram resolver aquele problema e buscar o tal do leão. Então eles saíram e ficaram de campana lá fora para esperar o leão. E foi passando o tempo, a noite caiu e nada do leão aparecer, e o sentinela dormiu.
Quando era 3 da manhã, ele abre o olho assim, o leão está exatamente na frente dele. Ele levou um susto tão grande que ele deu aquele grito. Ah! E o grito dele foi tão forte que o próprio leão se assustou e saiu, né? Mas ele quase morreu por ter dormido. E nós podemos dormir espiritualmente. Dorme espiritualmente aquele que deixa de investigar as profecias, porque daí ele não sabe quando o noivo está se aproximando. E aquele que não dorme é aquele que está estudando, porque hoje o Senhor revela uma coisa, amanhã outra. Eu vou fazer um outro comparativo, né? Quando você está caminhando, aí você olha na linha do horizonte, tem coisas que você vê embaçadas, não é assim? Bem pequenininhas, não está bem discernido. Mas na medida em que você vai avançando na caminhada, elas vão ficando mais claras, até que você enxerga bem. Isso representa o estudo da profecia no decorrer do tempo. Né? Quando você começa a estudar, algumas coisas podem não ser tão claras, mas à medida que você continua estudando, vai clareando, vai esclarecendo. E aí você vai entendendo mais e mais e mais e mais. Até que chega uma hora que o cenário fica claro na tua mente. E aí você pode dizer para os outros, olha, tal coisa, tal. Ontem vieram me falar, né, disso aqui. Ó, viu que a Inglaterra fez assim, e agora outros países querem sair da União Europeia, vai acontecer tal coisa. Eu falei, não, isso aí não vai dar em grande coisa não. Pode até ser que dentro de alguns anos aconteça aí um rebuliço, mas finalmente vai ter uma guerra e esses países vão se unir. Né? O que é que nos faz ter essa certeza? Bom, eu sei, porque pelo estudo das profecias, vou falar algumas coisas com clareza já, né? O interesse do Vaticano é que esses países permaneçam unidos e que eles sejam governados por monarcas, porque daí os monarcas entregam poder para o Papa e ele é o Senhor do mundo, que é o projeto da Igreja Católica desde lá do século IV. Tá? Só que, na medida em que os países estavam sendo conformados, né, pelo trabalho que o Vaticano vem fazendo por trás das cortinas, né, os países foram padecendo, porque as economias estão sendo desfaceladas, o povo fica sem emprego, está todo mundo sofrendo, e de uma hora o povo diz, basta! E parece, então, que as rédeas estão saindo das mãos do Vaticano. Bom, o que acontece é o seguinte, eles vão tentar via outro caminho. Entendeu? Quem que promoveu a União das Nações no passado? A Primeira Guerra Mundial levou à fundação da chamada Sociedade das Nações. Depois da Segunda Guerra Mundial, levou à fundação da ONU. Agora, só um detalhe. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, na Sociedade das Nações não participou os Estados Unidos. Por essa razão, foi necessária a Segunda Guerra Mundial. Ambas as guerras promovidas por, quem estudou a fundo já sabe, promovidas pelo papado. Né? E aí, agora parece que os países de novo, né, cada um quer ficar, cada um no seu quadrado. Não se enganem. O papado vai planejar a Terceira Guerra Mundial. Esse pastor aí só viajou hoje, não falou nada com nada, não falou coisa com coisa. Ah, é? Aguarde e confira. Aguarde e confira, o tempo mostrará. Hã? Exatamente, tem que estar vivo, né, para presenciar essas coisas. Mas quem viver, verá. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor não falha. O Senhor disse, os 10 chifres são 10 reis. Ainda não receberam o reino, mas hão de receber o reino. Eles vão receber. Nós teremos aqui 10 monarquias no mundo. E essas 10 monarquias vão entregar o poder para a besta João Paulo II. Tal como ocorreu com Jeremias. Jeremias, num ato de fé, ele comprou um terreno numa época em que não havia nenhuma perspectiva. Mandou guardar para que ficasse assegurado o seu direito de posse lá na frente. E isso serviu de testemunho. E hoje nós que estamos aqui, o que faremos? Será que nós temos duas escolhas, né? Nós que cremos na profecia. Uma delas é olhar para isso e falar, eu acho que agora eu tenho que mudar um pouco a mensagem que nós vamos pregar, porque essa aqui não vai fazer efeito mais.
aí não falar mais dessa mensagem. Ah, vamos falar de que Cristo te ama, Cristo salva, Jesus liberta, tal. Essas aí o povo recebe mais. Né? Ou então, nós vamos fazer como um investidor fez nos Estados Unidos, na época da crise de 2008. Ele apostou contra a economia. Ele apostou na crise. Né? E quando houve um sinal de que ele estava errado, ele redobrou a aposta. Aí só ele ganhou sozinho. E nós, meus irmãos, estamos tratando de algo muito mais valioso, que é a salvação das almas. Certo? O que vai acontecer se o mundo inteiro for pego de surpresa na crise final? Muitas pessoas perderão suas almas para sempre. Deus não quer isso. Nós precisamos dar a demonstração da fé de Jeremias agora. Se as coisas parecem que não vão se cumprir, pois redobremos então o nosso voto de confiança na palavra do Senhor. A profecia vai se cumprir, ipsis literis. Isso quer dizer, tal como está escrita, letra por letra, ao pé da letra. E nós que vivermos, estaremos lá para ver. Enquanto isso, devemos ensinar o povo a se preparar para estar do lado certo da questão quando isso acontecer. Apocalipse 17, e aí vamos encerrando. Versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, com o Cordeiro, chamados, eleitos e fiéis. A besta e os reis da terra pelejarão contra Jesus. Por quê? Porque quererão que todos tenham a marca na mão e na fronte. A marca da besta. Nós sabemos, a marca de autoridade papal é a observância do domingo como dia de repouso. Por outro lado, outros terão o selo do Deus vivo. E para ter o selo do Deus vivo, temos que estar entre estes, deste grupo aqui. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Amém? Irmãos, quem gostaria de dizer ao Senhor, Senhor, eu quero dar a minha demonstração de fé. Eu quero permanecer entre aqueles que guardam os mandamentos e a fé de Jesus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, não nos deixemos levar pelas circunstâncias. Os jornais hoje vão mostrar isso, amanhã mostrarão o contrário. Mas a palavra de Deus permanece. O mundo passa e a sua concupiscência, diz o apóstolo João. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com o Senhor. Santo e bom Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é eterna, que jamais muda. E confiamos nela para dizermos que queremos estar firmes e pregando esta mensagem, para advertir aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se bem é certo que muitos não escutarão, haverão aqueles que receberão a tua palavra. E que saiamos, Senhor, na esperança de encontrá-los, pregando a tua mensagem. Abençoa o teu povo aqui, abençoa os que nos assistem pelo vídeo, que todos eles sejam revestidos pelo teu Espírito e que tenham fervor, ânimo para levar a mensagem. Amém, Senhor. E assim, ó Deus, que quando tudo que está profetizado vier a acontecer, que ninguém possa dizer, vocês sabiam e não nos falaram. Toca desde já o coração daqueles que hão de receber a mensagem, para que eles temam ao Senhor, respeitem ao Senhor e principalmente se entreguem e se convertam. Porque o tempo é pouco, o tempo é curto. Pedimos que nos guie, Senhor, e mantenha-nos também no caminho fiel, no caminho verdadeiro,
Que a nossa fé não se desfaleça por nenhum momento. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido você que nos assiste a continuar nos acompanhando pelo vídeo. Nós temos transmissões 2 vezes por semana, uma terças-feiras a partir de 8 da noite, outra sábados, em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, a Escolinha Bíblica das Crianças, 15 para as 11 da manhã, a mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final ou pelo site, se você sintonizar ao vivo, advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de nos despedirmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus. Espero que você continue nos acompanhando e lembre-se, se Deus te tocou de que esta é a igreja verdadeira, que aqui prega-se a verdade, e você quer se preparar para dar o passo do batismo, entre em contato conosco, vai ser para nós uma alegria poder te ajudar. Anote por gentileza, o e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Até mais, que Deus te abençoe.